Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos ver essa história. Vamos conhecer a história do serial killer, Richard Ramirez. Ele ficou muito conhecido na década de 80 nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Inscreva-se no canal. Deixem seu like e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Chama a vinheta. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, perseguidor noturno, entrou para a história criminal dos Estados Unidos como um dos serial killers mais violentos e perturbadores do século XX. Sua trajetória criminosa ganhou notoriedade principalmente na década de 80, quando uma série de assassinatos e invasões de domicílio espalhou pânico pela Califórnia. No entanto, para compreender a dimensão de seus crimes, é importante analisar não apenas os eventos que o tornaram famoso, mas também sua infância, suas influências e o contexto social em que viveu. Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960, na cidade de El Paso, no Texas, em uma família de origem mexicana. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras e por um ambiente familiar instável. Relatos indicam que ele sofreu abusos físicos por parte do pai, o que contribuiu para o desenvolvimento de traumas psicológicos desde cedo. Além disso, durante a infância, Ramirez sofreu um acidente em que foi atingido por um objeto pesado na cabeça, o que lhe causou perda de consciência. Alguns especialistas sugerem que esse tipo de trauma pode ter afetado seu desenvolvimento neurológico e comportamental. Um dos fatores mais significativos em sua formação foi a influência de seu primo mais velho, Miguel Ramirez, veterano da Guerra do Vietnã. Esse primo compartilhava com o jovem Richard histórias detalhadas e chocantes sobre torturas. Ele também mostrava fotografias dessas atrocidades, o que expôs Ramirez, ainda adolescente, a um nível extremo de violência. Esse contato frequente com conteúdos perturbadores pode ter contribuído para a dessensibilização emocional e para a construção de uma visão distorcida da realidade. Na adolescência, Ramirez começou a apresentar comportamentos cada vez mais problemáticos. Ele se envolveu com e posteriormente substâncias mais pesadas, além de praticar pequenos crimes, como furtos e invasões. Seu desempenho escolar era baixo, e ele demonstrava pouco interesse em atividades convencionais. Nesse período, também passou a desenvolver um fascínio por temas obscuros, incluindo o ocultismo. Esse conjunto de fatores ajudou a moldar uma personalidade cada vez mais isolada e agressiva. Ao se mudar para a Califórnia no início da vida adulta, Ramirez passou a viver de forma marginalizada, frequentemente sem residência fixa e sobrevivendo por meio de crimes. Foi nesse contexto que seus atos criminosos começaram a escalar em gravidade. Entre 1984 e 1985, ele iniciou uma série de ataques que chocaram a população. Seus crimes eram particularmente assustadores porque não seguiam um padrão previsível. Ele invadia casas durante a noite, escolhendo vítimas aparentemente ao acaso, o que gerava uma sensação de vulnerabilidade generalizada. Ramirez atacava homens, mulheres e idosos, sem distinção. Utilizava diferentes métodos, incluindo armas de fogo, facas e objetos encontrados nas próprias residências. Além da violência física, ele também exercia um forte terror psicológico sobre suas vítimas. A mídia teve um papel fundamental na construção da figura do Night Stalker. A cobertura intensa dos crimes contribuiu para espalhar o medo pela Califórnia, especialmente na região de Los Angeles. As pessoas passaram a reforçar a segurança de suas casas, comprar armas e evitar sair à noite. O fato de Ramirez não ter um perfil de vítima definido tornava sua captura ainda mais difícil, já que não havia um padrão claro que pudesse orientar as investigações. Apesar da dificuldade inicial, a polícia conseguiu reunir pistas importantes ao longo do tempo. Impressões digitais deixadas em cenas de crime, além da identificação de um carro roubado que ele utilizava, foram fundamentais para avançar nas investigações. Quando sua identidade foi finalmente descoberta, sua foto foi amplamente divulgada pela mídia. Isso levou a um desfecho incomum. Em 1985,
Ramírez foi reconhecido por cidadãos comuns nas ruas de Los Angeles. Ele tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e capturado por moradores locais, que o imobilizaram até a chegada da polícia. O julgamento de Ramírez começou em 1988 e foi um dos mais longos e complexos da história da Califórnia. Durante o processo, ele demonstrou comportamento frio e provocador, muitas vezes sorrindo, fazendo gestos desafiadores e exibindo símbolos ligados. Sua postura chamou a atenção do público e reforçou sua imagem de figura cruel e sem remorso. Ao final do julgamento, foi condenado por múltiplas acusações, recebendo a pena de morte. Apesar da condenação, Ramírez permaneceu no corredor da morte por décadas devido a recursos legais e à lentidão do sistema judicial. Ele nunca chegou a ser executado. Em 2013, morreu aos 53 anos em decorrência de complicações de saúde, encerrando sua trajetória sem que a sentença fosse cumprida. O caso de Richard Ramírez continua sendo amplamente estudado nas áreas de criminologia, psicologia e sociologia. Ele levanta questões importantes sobre a influência do ambiente familiar na formação de comportamentos criminosos extremos. Também provoca reflexões sobre o papel da mídia na construção da imagem de criminosos e na disseminação do medo coletivo. Além disso, sua história destaca como crimes aleatórios e imprevisíveis podem gerar um impacto profundo na sociedade. O medo causado por Ramírez não se limitou às suas vítimas diretas, mas afetou milhões de pessoas que passaram a viver em estado constante de alerta. Por isso, sua trajetória permanece como um dos exemplos mais marcantes de violência serial na história contemporânea, servindo tanto como objeto de estudo quanto como alerta sobre os fatores que podem contribuir para o surgimento de indivíduos extremamente perigosos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima!